Olá, como você está? Eu quero fazer importantes perguntas a você neste dia para fazê-lo refletir sobre a sua vida. Deus certamente vai falar com você. E a primeira pergunta é: você é dona de casa? Apenas uma dona de casa? Ou você é alguém que gerencia, que faz a gestão, que administra a mais importante instituição que Deus criou aqui na Terra, que se chama a família? Você, por exemplo, um advogado, você é apenas um advogado ou alguém que pratica a justiça? E quero perguntar para você também, você é alguém que planta arroz, planta feijão, planta café, planta milho? Ou alguém que ajuda a alimentar a nossa nação e também o mundo? Você é apenas um motorista de ônibus ou você é alguém que transporta pessoas? Você é apenas, por exemplo, uma vendedora de loja ou alguém que proporciona o bem-estar às pessoas? Você é apenas um fotógrafo, alguém que tira fotos, que filma, ou alguém que proporciona ótimas lembranças às pessoas? Você é alguém apenas que gosta ou sabe cozinhar? Ou alguém que proporciona o melhor dos prazeres deste mundo às pessoas? Você é apenas um microempresário, um grande empresário, um médio empresário, ou alguém que gera empregos, gera recursos e contribui para o crescimento da nossa nação? Quem é você? Você é um cristão convertido, evangélico, apenas um obreiro, um pregador, apenas alguém que faz alguma obra, alguma coisa na obra do Senhor? Ou você é alguém responsável pela importante tarefa de implantar o reino de Deus aqui na terra? Poderíamos relacionar diversas perguntas que relacionadas à sua vida, à sua profissão, ao que você faz. Mas a importante mensagem que Deus quer trazer para nós hoje é que você tem valor. Deus fez você, fez a mim, fez a todos nós, segundo a sua própria imagem e semelhança, e ainda deu Jesus a vir morrer na cruz por você e por mim, para todo aquele que o tem como suficiente Salvador, Jesus Cristo. Por isso ele quer que você se valorize, que você, após esse vídeo, você saia com a sua mente transformada em relação a muitas coisas da sua vida e principalmente das coisas do reino de Deus. Metanoia é o nome da mensagem de hoje. João Célio Dolada e Cristiane Vitória, pastores da VCC, Vitória Comunidade Cristã aqui de Curitiba, trazendo esta mensagem para você. Lembre-se, Deus quer que você valorize o que você tem. Ouça esse louvor. É Deus começando a falar com você. Preste atenção. Você tem muito valor para Deus. O amor dele pela sua vida é imensurável. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia
que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. E lembre-se, você é muito importante para Deus. Deus lhe abençoe. Então, Romanos 12, versículo 2 é a palavra que Deus quer ministrar sobre nós hoje. Pegue aí, acompanhe. Romanos 12, 2. Dê um pause nesse vídeo, pegue a sua palavra, acompanhe. Você vai aprender melhor, compreender melhor as coisas que Deus quer dizer para você nesse dia. Romanos 12, 2 diz assim: Deus nos diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que proveis ou experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Imaginemos qual é a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos encontrar isso onde? Encontrar na sua palavra, nos seus ensinamentos, nos discipulados, nos períodos de reflexão na sua palavra, nos períodos de oração, de busca incessante, constantemente, perseverando em disciplina com Ele, com o nosso querido Deus. E Ele quer que nós tenhamos um mundo diferente, um mundo transformado, mas a transformação do mundo não começa no próximo, a transformação do mundo começa no próximo olhando para nós, ou seja, a transformação começa em nós mesmos. Então, queridos, a primeira pessoa então a mudar tem que ser nós. Diante das atitudes, diante das adversidades, diante das injustiças deste mundo, do nosso país, injustiças de linhas gerais, de toda categoria, nós temos que nos posicionar, mas começarmos em nós mesmos, sermos bons cristãos, bons filhos, bons pais, bons irmãos, boas pessoas da comunidade, que vivemos da cidade, que vivemos cuidando da nossa vida, cuidando da vida do próximo, cuidando da nossa cidade, da cidade para o próximo. Isso é metanoia, é mudança de mente. Então, ou seja, nossa tarefa é pelo menos orar para que possamos entender isso e começar essa transformação de vida em nós. É a renovação da nossa mente. Muitas vezes nós queremos apenas que nosso cônjuge mude, nossos filhos mudem, nossos pais mudem, nossos irmãos mudem, nossos amigos mudem, o patrão mude, o empregado mude, o vizinho mude, os governantes mudem, mas nós, e nós? Deus pergunta para nós hoje, o que nós temos feito? Como anda a nossa mente? Como nós olhamos para nós mesmos? Quando olhamos para o espelho, o que nós enxergamos? Um pobre coitado, às vezes, ou aquilo que Deus fez, que fez segundo a sua imagem e semelhança dele. E deu seu filho ainda vir aqui morrer por nós. Então nós não somos importantes? Não, somos muito importantes. Mas também isso tem que haver um equilíbrio, o senso do meio de tudo isso, do equilíbrio que é a essência do cristão, do homem e da mulher de Deus, que sabemos o nosso lugar. Não estamos naquele patamar que Deus quer, ou passamos de um patamar, achamos que estamos num patamar o qual não estamos, é alguém que, um lugar o que Deus não quer que estejamos, de repente por arrogância, por soberba ou coisa dessa natureza. Temos que prestar bastante atenção. Às vezes ficamos muito ociosos, há muitas pessoas ociosas nessa época de pandemia, época aí de coronavírus, estamos aí hoje meados do mês de junho de 2020, ainda vivendo as agruras dessa pandemia. Muitas pessoas estão com a mente muito ocupadas com más informações da televisão, de mídia, de divertimento, de entretenimento, ou às vezes apenas pensando, e há um ditado que diz assim que mente vazia é a oficina do diabo. Não, vamos tomar a nossa mente, oferecer a nossa mente ao Espírito Santo de Deus, que trabalhe nela e faça. Dar toda a liberdade a Deus, que faça uma renovação na nossa mente. Tudo começa na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, o pensamento. Ou seja, qual é a primeira coisa que fazemos ou a primeira coisa que fazemos antes de nos levantarmos?
é pensarmos em levantarmos. Então, tudo começa em nossa mente. Parece tão simples, né? Ou seja, nossos pensamentos devem ser influenciados primeiramente pela palavra de Deus. Lembremos até que em Efésios 6, 7, está escrito uma das ferramentas, das armas do cristão é o capacete da salvação, ou seja, que guarda a nossa mente. Lembre-se, eu vou ler de novo, Romanos 2,12. Não vos conformeis com este mundo, o mundo que vivemos, mas o mundo que nós proporcionamos, mas transformais pelo quê? Pela renovação da mente do próximo, não, da nossa mente, para que possamos provar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para mim, para você, para sua família, para você enquanto casal, para você enquanto gestor da sua família, você enquanto profissional, enquanto cidadão deste mundo em que você, do contexto que você está inserido, na época que você está inserido, qual o teu papel? Será que estamos cumprindo verdadeiramente este papel? Muito bem, vamos lá. Algumas coisas é importante, e tudo é linkado à palavra de Deus. Lá em Romanos 10, 17, fala sobre a questão da fé, como que nós desenvolvemos a fé. Muitas pessoas não têm fé, ou muitos têm fé em tantas coisas erradas, não bíblicas, e nós precisamos de fé, que Deus vai mudar a nossa mente, precisamos que buscar essa renovação, praticar o Romanos 2,12, mas Romanos 10, 17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que você está fazendo agora aqui, eu estou falando da palavra de Deus, você está ouvindo da palavra de Deus. Então você tem que ser alimentado dessas boas coisas para que você consiga entender o quanto você é importante para Deus, enquanto você é importante para as pessoas, mesmo não recebendo os elogios, o reconhecimento necessário, mas Deus nos reconhece, até porque nos criou, até porque deu Jesus para morrer na cruz por nós. Então nós somos importantes. Como você ouviu, participou do louvor ministrado aqui pela pastora Cristiane. Você valorize o que você tem, você é importante para Deus. Mas para entender esse processo, entender o perfeito amor de Deus, a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida, você tem que compreender, mergulhar na palavra de Deus. Então, portanto, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ouvir, estudar, refletir, ouvir tantas pregações, coisas maravilhosas, mas ouvir mesmo o que é prioridade na sua vida. Quantos sonhos, os teus projetos de vida. Será que não precisa que a mente seja mudada? Um salto a mais de conhecimento e de fé, e a fé pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus, ouvir da boca de Deus. Muito bem. Nós temos alguns exemplos bíblicos, por exemplo, a história dos 12 espias. Está lá, Números, onde fala dos 12 espias. Vou colocar aqui do ladinho para você. 12 espias, um representante de cada tribo, chegando ali perto do tempo de o povo ir realmente para a terra prometida. Deus ordena que Moisés escolha ou busque 12 representantes de cada tribo. Então eles foram para aquela terra prometida, a Canaã, onde havia leite, havia mel, havia riquezas, aquilo que sempre Deus queria dar ao seu povo, aos seus filhos, ao povo escolhido. Os 12 foram lá, voltaram com os relatórios. 10 murmuraram. A terra é boa, a terra tem verde, né? Realmente emana leite e mel, mas tem gigantes, tem exércitos, tem tanta coisa, é difícil de conquistar. E observe, aquele povo que viu Deus tirá-los do Egito, muitos deles tiraram do Egito, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, nuvem de fogo à noite, nuvem de sombra durante o dia, a abertura do Mar Vermelho, guarda-rocha, muralhas de Jericó caindo e tantas outras coisas. Chegaram diante de uma situação, a mente fraca, não pensavam com a mente de Deus, como Deus quer que nós pensemos, e eles não pensaram assim. Somente dois homens corajosos, com a mente renovada, que olhavam para trás e viram, lembravam do que Deus já havia feito na vida deles. E eu pergunto para você, quantos mar vermelhos Deus já abriu na sua vida?
quantas muralhas de Jericó Deus já derrubou para você. E você ainda, de repente, está pensando dessa maneira, ou de repente você precisa que Deus derrube as muralhas de Jericó na sua vida, que algumas águas sejam abertas, algumas coisas sejam conquistadas, mas precisa a mente renovada, a mudança de mente, a transformação de mente em busca em relação ao que Deus pode e quer fazer na sua vida. Os 12 espias, Josué e Caleb, olha só, estima-se que de 2,5 milhões a 3 milhões de hebreus saíram então do Egito. E somente 2 daqueles que saíram entraram na terra prometida. Quem? Josué e Caleb. Os 2 espias que foram com os demais 10 olharam os gigantes, olharam os exércitos, mas também falaram, nós temos um Deus que até agora esteve conosco. Nós conseguimos sim, vamos conseguir chegar na terra prometida. Tem como vencê-los, está para nós, é conosco. A coisa está para nós, porque Deus é conosco. É assim que Deus quer, que você pense, que eu pense, que nós pensemos em relação às vitórias que Ele quer dar para nós. Mas em cima, Deus diz, queria... Olhem para mim, olhe o que eu já fiz, olhe para que eu sou capaz, tenha fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Caminhemos. Às vezes nós ficamos desanimados pelo caminho, nem todas as respostas de oração nós temos, principalmente nós colocarmos de acordo com a vontade de Deus mesmo. Ele sabe o que é melhor para nós, e às vezes nós ficamos abatidos. Sim, ficamos abatidos. Por exemplo, no Salmo 42, versículo 5, diz assim, ó, o salmista está abatido pela demora da resposta de Deus, e às vezes Deus, no nosso ponto de vista, na nossa gestão de tempo humano, nós achamos que está demorando, mas para Deus não, Ele sabe todas as coisas. Mas o salmista dizia assim, não é errado orar assim, abrir o coração a Deus. Ele diz assim, porque está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele tá dizendo, o Espírito dele está dizendo para a sua alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ou seja, está perturbada a minha alma. Ô, Espírito, dá um jeito na minha alma aqui, pergunta para ela por que está perturbada, espera em Deus que eu ainda vou louvar pelos benefícios, pelas maravilhas, sinais e maravilhas e milagres que Ele vai operar na minha vida, desde que tenhamos mudança de mente. Então, tudo é uma questão de atitude. Por exemplo, existem coisas nas nossas vidas que a gente não pode mudar. Por exemplo, a gente não escolheu nossos pais, a gente não escolheu onde nascer, nossa altura, cor dos olhos, aparência, mas nós podemos escolher nossa maneira de viver e nossa forma de pensar, e Deus é interessado nisso, por isso está nos ensinando isso. Essa escolha fará toda a diferença na nossa vida e, consequentemente, no mundo e nas pessoas ao nosso redor. Nosso modo de ver as coisas, nosso modo de pensar faz as pessoas olharem para nós da forma boa ou da forma má. Ou seja, muitas pessoas até se deleitam de ser chamadas de coitadinha, pobre, doente, sem sorte, e ainda tornam-se mais depressivas e tornam outras pessoas depressivas, tristes. Mas não deve ser assim. Atitude, por mais de dificuldade que tenhamos de toda a natureza, e temos muitas dificuldades, muitas lutas neste mundo, mas Jesus disse, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, as dificuldades para nós em termos de salvação. Mas tantas coisas da vida abundante, nós temos que lutar. Eu quero que você veja que nesse canal, o canal João Célio Adolada, a mensagem chamada assim, você tem sido um cristão resiliente? Uma mensagem cristã, salvadora e motivadora, parecida com essa de agora. Você tem sido um cristão resiliente? Veja essa mensagem, as demais mensagens que está lá. Muito bem, uma atitude mental e correta é algo que você pode e deve para ter o controle da sua vida, dos pensamentos, das atitudes e também influenciar quem está do teu lado. Nós é que decidimos ter essa atitude e manter esta atitude. É claro que isso não acontece do dia para a noite, é conquistada passo a passo, e isso exige muita disciplina da nossa parte. Mas Deus está conosco, Deus está interessado. Seus filhos, qual é o pai que não se preocupa com os seus filhos?
E Deus quis muito mais ainda. Então, Ele é interessado no nosso bem-estar, no nosso crescimento espiritual, na nossa salvação e na nossa prosperidade no mundo em que vivemos, na época que vivemos, no local que nós estamos inseridos, na época. Deus é interessado, Ele quer que nós cresçamos de todas as formas. Isso é uma realidade, mas às vezes a nossa mente, que eu não consigo aprender, não consigo fazer, não consigo e não vamos conseguir. Essas coisas são muito interessantes. Metanoia. Metanoia é mudança de mente, é mudar radicalmente conceitos de vida e principalmente acerca de Deus. Eu não falo numa palavra, eu não gero uma expectativa em ninguém de motivação a não ser ali linkado com a palavra de Deus. Tudo é concernente com a palavra de Deus, uma vez que eu sou um pregador da palavra. Então tudo é com Deus, é para Deus, é junto com Deus e é assim que funciona. Temos que mudar, buscar a alegria de ter Jesus, né? Alegria de ter Jesus também é uma escolha, né? Neemias 8:10 diz, a alegria do Senhor é a nossa força, pensar. Cada um, eu tenho certeza que você conhece pessoas alegres, pessoas otimistas, pessoas que estão, às vezes, fazendo, não inconsequentemente, mas de uma forma de bom humor, otimista, fazendo até algumas piadas com a situação de dificuldade que estamos passando, com uma atitude responsável, mas estão lutando, estão aprendendo, estão observando as oportunidades, olhando, sondando para crescer. Vou mudar a minha mente e crescer com essa oportunidade e me aproximar mais de Deus, ou seja, amanhã terei uma oportunidade, eu vou gerar algo na minha vida que eu possa ter rendimento daqui para frente, fazer alguma coisa diferente, né? E assim por diante. E algumas pessoas são tremendamente pessimistas e o pessimismo está ali caminha bem perto da depressão. E precisamos sim ajudar essas pessoas e Deus está ajudando essas pessoas, então nós temos que dar ali uma ajuda a essas pessoas. Nós vamos pensar, você que está nessa situação, as coisas vão mudar, essa pandemia, essa dificuldade vai passar e daqui a pouco os anos virá outro, em Mateus 24 fala disso, mas vamos caminhar em frente sempre com Jesus. De repente, você que não estava caminhando com Jesus, não estava caminhando firme com Jesus até então, porque não cria na palavra de Deus, creia. Vá lá, Mateus 24 e lê. Opa, desperte, tenha mudança de mente. Veja o que Deus está falando para você. Veja o que Jesus falou lá nos seus evangelhos, principalmente em Mateus 24, sobre o que viria o mundo, a volta dele, essa coisa toda. Então, Deus quer que nós também fiquemos preocupados e preparados para a volta dele, mas também ele diz, negocie até que volte, lute, trabalhe, transforme o mundo pela renovação. Não se conforme com a injustiça, não se conforme com a tua dificuldade financeira, não se conforme estar perdendo os filhos para as drogas, não se conforme em estar vivendo num mundo de injustiça, de corrupção. Ore, tenha um posicionamento. É isso que Deus está dizendo. Ou seja, Deus gerou em mim uma palavra, uma mensagem que eu trouxe, vou escrever do lado aqui, colocar o link, que fala acerca de Colossenses. É o crescimento espiritual o nome da mensagem. Fala de Colossenses 3, pensar nas coisas do alto. Veja essa mensagem lá, crescimento espiritual. Colossenses 3, versículo 1 e 2 diz assim, se já ressuscitastes com Cristo, se você está com Cristo, realmente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Viu como a palavra de Deus é coerente? Mudança de mente, metanoia, ter uma visão diferenciada, diferente do mundo, não conformar com as coisas, mas daí então a dica é, #fica a dica, como disse o pastor Luciano Subirá, Colossenses 3:1, portanto, seja ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
Não nas questões da terra de que forma? No sentido de você ter a solução para os problemas, de não se conformar com este mundo, de aprender, buscar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para o país que você vive, para você de uma forma geral. Então, a solução disso não vai estar necessariamente aqui, buscar em Deus, porque Deus é Deus e Ele quer nos ajudar e Ele sabe de todas as coisas. É muito importante isso. E na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tem mais um hashtag Fica a Dica. Diz assim, ó, do que nós devemos pensar? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Hein? O que é verdadeiro? Tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto, olha o hashtag Fica a Dica. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, olha a dica, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor a Deus, então nisso pensai, Filipenses 4:8, estou deixando aqui do lado, Filipenses 4:8, nisso pensai, ou seja, nossa mente tem que estar voltada às coisas boas, e as coisas boas estão na palavra de Deus. Alimentamos nossa mente com as coisas de Deus, coisas boas, nossas atitudes automaticamente passam a ser positivas. Positivas. Compreendem? Nós alimentamos isso. Quando já fomos dormir agradecendo a Deus, orando a Deus de boa. Quando levantamos agradecendo a Deus, orando a Deus, mas se amanhecermos, levantarmos murmurando por qualquer dificuldade, por exemplo, não tem água para eu tomar um banho pela manhã, para sair, para ir trabalhar, ou mesmo para enfrentar o dia de alguma forma, porque estamos com problema de falta de água aqui na nossa cidade, Curitiba, agora em junho de 2020, tivemos em maio também uma dificuldade aí. Se amanhã começar no dia lamentando, murmurando, como que vamos ter a anuência de Deus, Deus conosco no dia a dia? Não vamos ter, então isso é mudança de mente. E é muito importante o que nós imaginamos, o que pensamos, além do Filipenses 4:8 que eu disse agora, Filipenses 4:8, há também o Provérbios 23:7. Veja que interessante, meu irmão. Diz assim, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Ou seja, se nós, não é pensamento positivo, assim, como alguém ministra, ensina por aí, os coaching da vida, os motivadores, pessoas que dão tantos cursos, simplesmente, não, mas como imaginou o seu coração, assim é, está na palavra de Deus, é Deus que está dizendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, isso acontece muito. As pessoas compram livros de autoajuda, e não é errado, não tem problema. Pode comprar, participar de cursos presenciais, participar de cursos que as redes sociais aí oferecem, muitos gratuitos, e deve participar mesmo. Mas pensa assim, ó, muitas vezes o ministrante, o palestrante, o escritor do livro, às vezes ele não é cristão, ou seja, não confessa a fé verdadeira, bíblica mesmo, realmente, mas ele vai lá e pinça na palavra de Deus alguns conceitos, alguns versículos isolados e traz para o seu livro, e traz para a sua palestra, traz para o seu treinamento, e pessoas às vezes mesmo que não são cristãos, não têm fé em Deus, mas absorvem aquilo na sua mente, há uma transformação de mente, mesmo sem ter Deus como Deus, sem ter a ajuda de Deus, porque não busca Deus, pensa-se que é autossuficiente, mas mesmo assim muitos têm muita atitude positiva, há muito crescimento. Aí não estamos falando de salvação, obviamente, mas de crescimento, de monetário, financeiro, de empreendimento, de modo de ver as coisas e de pensar. Ou seja, muitas pessoas, porque ouve alguém aplica um conceito da palavra de Deus, mas está à nossa disposição. Pai está nos esperando, Jesus está nos esperando, o Espírito Santo está à disposição, a palavra de Deus está à disposição para nos orientarmos. Se alguém, lendo um livro de autoajuda, de alguém que não é cristão, só apenas tem uma experiência, uma boa experiência, ajuda alguém numa palestra, 5 minutos de um vídeo aí nas redes sociais, alguém consegue absorver e ter a sua vida transformada, imagina com manjar. Imagina os 66 livros da Bíblia nos ensinando de Gênesis e Apocalipse os exemplos dos maus personagens da palavra de Deus, os exemplos dos bons personagens, das atitudes que nós devemos ter.
melhor livro, o mais completo é a palavra de Deus. Muito bem. Mais um versículo. Filipenses 3,13. Diz assim, ó, mais uma palavrinha para nos motivarmos, para mudar a nossa mente. Irmãos, Paulo está dizendo, olha aqui, olha que interessante. Paulo está dizendo assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Eu aqui, João Célio, não julgo que tenha alcançado tantas coisas como quero e como gostaria de ter alcançado. Até porque eu preciso ser mais disciplinado, orar mais e buscar mais ainda. E Paulo também diz assim, quanto a mim, irmãos, que estão me vendo, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo está dizendo, e eu digo, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Deixa as coisas para trás, esqueça os erros, esqueça as coisas más que lhe fizeram, as coisas más que você fez, esqueça os erros, pense nos acertos, olhe para trás apenas como forma de experiência para não cometer mais e vá em frente. Irmãos, não julgo que eu seja o cara, Paulo está dizendo, mas uma coisa eu faço. É que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando, estou avançando para a que estão diante de mim. O que está diante de você hoje, que você está ouvindo esta palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu estou falando da palavra de Deus para você. Quais são os muros, quais são as muralhas de Jericó da sua vida que têm que ser derrubadas? Que atitude você precisa tomar? Busque em Deus, busque orientação em Deus, busque fortalecimento na oração, busque fortalecimento na palavra de Deus, fortaleça-se, cerque-se de pessoas positivas, pessoas de oração, pessoas cristãs comprometidas com a palavra de Deus para te aconselhar e não ande sozinho. Não ande sozinha. Deus não nos fez assim. Deus nos fez para andarmos em união, em comunhão. Então busca ajuda, se eu puder te ajudar de alguma forma. Então é por aí. É uma frase que diz assim, né, que a mente é o jardim onde nos alimentamos. A mente é o jardim onde nos alimentamos diariamente. Então nossa mente tem que estar diretamente ligada ao trono da graça, ligada a Deus, diariamente. Isso é metanoia, sua vida. Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, onisciente, sabe todas as coisas, em todos os tempos, ao mesmo tempo. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onipresente, onisciente, onipotente, tem todo o poder do Pai, no Filho e no Espírito Santo. Somente Pai, Filho e Espírito Santo, e ninguém mais. É fraco esse Deus? Hein? Queremos um Deus maior, melhor do que esse? Não existe. Ele está interessado. Então, quando nós buscamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, damos a liberdade ao nosso Deus. Pensemos na oração do Pai Nosso, que diz assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como lá no céu. Mas a oração, queridos, do Pai Nosso não é algo decorado, não. É orarmos assim, que seja feita a sua vontade aqui na terra, em nós, nas nossas vidas, a vontade, a sua seja feita aqui em nossas vidas e consequentemente no mundo, assim como ela é feita lá no céu. No céu todos que estão lá fazem a vontade de Deus. Quem não fazia, Satanás, e não está lá mais, e está influenciando negativamente nós aqui nesse plano em que vivemos. Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e quer nos ensinar, de repente, queridos, a grande prosperidade financeira, ou de saúde, ou de tantas coisas, não é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nossas vidas, porque Deus enxerga todo o cenário. Mas quando nós entendemos isso, estamos com Deus, caminhando com Deus, juntamente com Deus, quando algumas coisas não acontecem, nós questionamos, sim, oramos, mas se não acontece muitas coisas na proporção, na intensidade que nós sonhamos e buscamos, mas Deus nos faz também compreendermos, vivermos em paz, vivermos em tranquilidade. Mas nós temos um papel de obreiros do Senhor, que é implantar o Evangelho. Temos um papel social no mundo também, como filhos de Deus, como habitantes deste mundo. E tudo vai ser melhor.
nosso caminho vai ser mais tranquilo. A palavra de Deus pavimenta a nossa vida, dá-nos instruções necessárias para isso. Então, não fique choramingando por aí. Ou não fique muito soberbo. Ou não fique culpando Deus por coisas que não estão legais na sua vida, não tem alcançado, porque, na verdade, a maioria das vezes são escolhas erradas que fizemos na vida que nos coloca no local, no lugar, na situação que nós encontramos hoje. Às vezes não, mas a maioria das vezes sim. E existe um estudo que diz assim que 10% daquilo que as pessoas fazem para nós, ou consequências do mundo que vivemos, realmente influenciam nossas vidas. 10%. 90% é a atitude que nós tomamos perante os 10% que a vida nos proporciona. Está me entendendo? É um estudo. É um estudo. É da mesma forma que o estudo diz assim também, que os problemas que nós temos relacionais, marido, mulher, pais e filhos, irmãos, patrão, empregado, amigos, relacionamento em igreja, relacionamento, ou seja, relacionamento de forma geral. Apenas 10% tem influência ali no problema só. Apenas 10% é a causa, o tema a discutir. 90% é a consequência da forma como nós tratamos o problema. O tom de voz que nós usamos para fazer uma DR, discutir a relação com o nosso cônjuge, fazer uma DR com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos, com o nosso patrão, com o nosso empregado, ou nossos amigos, ou seja, na forma geral, onde estivermos necessitando, e sempre necessitamos de relacionamento, convivência e harmonia. E Deus ajuda nesse processo todo. Então, não conformeis com este mundo. Transformais pela renovação da sua mente. Amém? Olha, o canal João Célio do Lado, e Deus tem inspirado isso. E temos algumas mensagens. Então, uma mensagem importante sobre salvação, muito importante. Veja lá, chama assim: qual seria o preço do pedágio para o céu? Uma mensagem de salvação. Tem a mensagem do crescimento espiritual. Tem a mensagem das lições do Salmo 51, muito importante para o crescimento espiritual, uma forma de discipulado, assim como o crescimento espiritual em si é um discipulado também. E a palavra de salvação, que é quanto custa o pedágio, custaria o pedágio para o céu. E essa palavra chama-se metanoia. Ouça, preste atenção se você chegou até o final, veja as demais. Compartilhe, porque compartilhando você está ajudando o próximo e você também está fazendo a obra de Deus, compartilhando o Evangelho. Esse sistema aqui de pregação, de ensinamento, de discipulado, não importa como você queira pensar, isso é apenas uma ferramenta de evangelização para a mudança de mente das pessoas, para a salvação de pessoas, e você pode ser um contribuinte. Inscreva-se nesse canal se você não foi inscrito, dê aí um like, faça um comentário se achar necessário, entre em contato comigo se você quiser, divulgue, compartilhe, seja bênção na vida de alguém também. Amém? Deus abençoe. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante da tua santa presença, papai, essas pessoas que chegaram até o final desse vídeo. Pessoas, Pai, que terão a vida transformada, um dia vão lembrar dessa mensagem que Tu, Pai, trouxe à vida deles. Ô meu Pai, abençoa poderosamente aquele que está tomando uma atitude em relação a essa palavra, aquele que vai ruminar nesta mensagem durante esses dias, tomar uma atitude acerca dela, rever, meu Pai querido, os versículos bíblicos que aqui o Senhor deixou para eles. Pai, aquele que tomar uma decisão, ser com ele, Pai, abençoa ele, sustenta ele na força do seu poder. Pai, aquele que também vai, Senhor, se inscrever neste canal, aquele que vai divulgar, que vai compartilhar, mandar para alguém, meu Pai, abençoe por isso também. E abençoe aquele que vai receber de igual forma. E tudo, meu Pai, o resultado de tudo isso, meu Pai, que há de ter um resultado, seja unicamente para a honra e a glória, unicamente do seu nome. E que o grande amor de Deus,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce e perfeita comunhão e consolação do maravilhoso Espírito Santo de Deus esteja contigo agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Amém.